É, Boa noite, gente. Isso aqui é mais um hangout aqui do Eduardo Lima, canal Comunistas Vlog. E hoje a gente vai fazer um hangout diferente. Nós vamos fazer um hangout com um vídeo comentado. É um vídeo bastante interessante, um vídeo da batalha do aeroporto de Donetsk. Se você nunca ouviu falar disso, não é nenhuma surpresa, porque essa batalha, essa guerra da Ucrânia, pouco está sendo noticiado aqui na nossa imprensa brasileira, imprensa ocidental de um modo geral. Então, vamos começar explicando um pouco, contextualizando essa batalha aqui. A guerra na Ucrânia, ela teve início em 2014, que foi logo após o golpe Euromaidan. Foi um golpe planejado pelos Estados Unidos, um golpe contextualizando, disfarçando de um golpe que foi bem disfarçado, né? Diziam que era uma manifestação popular, mas popular não tinha quase nada. Um governo democrático foi deposto lá. Havia descontentamento com aquele governo, mas quem depois o governo que entrou no lugar desse governo do Yanukovych foi deposto, foi uma junta pró-americana formada por pessoas de extrema direita, e essa junta ela passou a cometer massacres contra os russos do país, com o intuito de provocar a Rússia para uma guerra. E essa batalha do aeroporto de Donetsk começou quando o exército ucraniano foi ocupar a região russa do Donbás, a região também conhecida como Bacia do Don, que é formada pelos estados de Lugansk e Donetsk. Então, como vai ser o hangout? Nós vamos postar aqui uma... Não, peraí, eu posso já meter na colher, eu posso falar? Pode falar. Porque eu estava esperando você fazer o discurso e até agora nada. Você vai fazer o discurso ou não? Nandinho. Não, peraí, deixa eu falar com o Eduardo. Só um resumo breve aqui do que o Nandinho queria falar. É que quem entrar aqui com um papo anticomunista e for desrespeitoso vai levar banimento. Pronto. Não era só isso, não. Eu queria também falar que faço um convite especial para militantes do PSTU e do PSOL participar do Hangout, né, para poder explicar e entender o que aconteceu na Ucrânia. Né? Então, o convite também é para o militante, o filiado, simpatizante do PSTU e do PSOL. Né, Eduardo? Sim, aqui o meu canal está aberto, entendeu? Isso. Aí o anticomunista babaca, né, o liberal babaca que veio aqui para trollar, né, ou para fazer pergunta idiota, né, defender o setor de direita ou qualquer coisa parecida, né, aí você já corta com a tesoura na hora, sem explicação, balbal para você. Né. E também queria fazer um outro anúncio aqui, né, que eu também tenho meu canal, que é o Debate Socialismo, que é o grupo lá, né, e também faço hangouts relacionados à política nacional, a questões nacionais. Mas vamos aí acompanhar o canal do Duduzinho, do Eduardo, para entender o que está acontecendo. O link para poder entrar no Hangout, né, no Hangout do Eduardo, que está aí, está na descrição do YouTube. Né? Você clica nesse link, vai abrir outra janela do Hangout, você entra aqui dentro. Né? Mas se você for um anticomunista, um palhaço, né, você vai cortar na hora esse pessoal aí. Pode seguir, Eduardo. Tá bom. Já tem 6 espectadores aqui. Espero que tenha muito mais. E vamos lá, como eu ia dizendo, houve esse golpe armado pelos Estados Unidos, a chamada Revolução Colorida, que é uma revolução feita com apoio do exterior, para derrubar um governo que não é satisfatório para os interesses dos Estados Unidos. E eles implantaram lá um governo pró-americano e russofóbico, com a ideia de provocar a Rússia
para criar um foco de estabilidade para separar a Rússia da Europa. Essa é a situação da Ucrânia. A Ucrânia hoje é uma zona de ocupação ocidental. Não é um governo independente, como a mídia tenta mostrar aí. E nós vamos mostrar o que aconteceu no aeroporto de Donetsk, aquela batalha, explicando. Os soldados ucranianos eles ocuparam o aeroporto de Donetsk com a ideia de usar as paredes grossas daquele aeroporto para poder bombardear as áreas civis do Donbás, bombardear casas. A ideia é fazer um extermínio, uma limpeza étnica ali. É uma guerra de extermínio que está acontecendo lá na Ucrânia, do governo ucraniano contra a minoria russa do Donbás. E esse povo de lá pegou em armas para resistir contra o seu próprio extermínio. E nós vamos começar a ver agora. Vai ser um hangout interessante porque nós vamos mostrar um vídeo aqui para vocês e eu vou explicando, a gente vai falando aí durante o vídeo. Vou capturar a tela aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí já a tela? Tô. Então, eu capturei a tela. Eu tenho que ficar com essa tela aqui. Vamos lá. Se aparecer o vídeo aí, vocês me avisam. Na verdade, você tem que tentar para ver se o full screen funciona, né? Não, eu vou botar ou então tentar a segunda opção aí, que é a tela quase toda, para aumentar, né? Ó, entrou aí o Diego. Diego, do grupo Pós-Moderno. Aliás, o Diego está me devendo comentar sobre a questão da tarifa zero, né, e sobre... Opa, falou meu nome aí, foi? Isso, falei. Sobre a carta aos debatedores do socialismo. Então, eu não respondi aquele seu post. E eu não, mas depois... Não precisa explicar. Depois a gente resolve isso, tá? Depois você vai lá, comenta. Aí. Vamos ver o vídeo, prestar atenção no tema do debate aqui. Espero que vocês estejam vendo bem aí. Isso aí é dentro do aeroporto. Nesse caso aí são os soldados ucranianos e os paramilitares. Os paramilitares são neonazistas assumidos. Eles foram formados pelo grupo Setor Direita, que era uma milícia neonazista que existe na Ucrânia, que é a união de vários grupos nazistas da Ucrânia, e essa união se chama Setor Direita. Aí, como vocês podem ver, eles estão saindo do aeroporto. No primeiro momento, está mostrando o aeroporto como era antes, e agora está já no período da guerra. Aí vocês vão ver aí as cenas impressionantes do ataque, né? Usaram praticamente tudo contra aquela população. E aí? Vocês estão vendo o helicóptero, né? Começou a bombardear lá naquela região. Oi, Tati, perguntou alguma coisa? Perguntei nada.
aí já vai mostrar a estação do trem, vai mostrar a milícia do Donbás, indo na direção do aeroporto. Você pode ver que a guerra acontece em áreas civis, entendeu? É uma guerra bem diferente do que a gente está acostumado. A gente, quando fala em guerra, a gente lembra logo do quê? Do deserto, lembra casas já velhas, destroçadas, que é como a gente está acostumado a ver nas guerras do Oriente Médio. Aí é bastante diferente. Você pode ver que a região do Donbás é uma região muito bonita, assim, em termos urbanos. Essa parte aí está um pouco descuidada, mas em algumas partes você vê que o asfalto é limpo, bem limpo. Isso aí é a milícia do povo do Donbás, foi formada por moradores. Como é que eles... É bom falar também que tem brasileiros lutando aí, né? Ah, com certeza. Bem lembrado, Thales. O primeiro que foi para lá foi o Rafael Luiz Varg. Ele é eurasiano, né, que é aquela doutrina, ideologia do Alexander Dugin. Ele foi lá ajudar, que ele já tinha conhecimento lá sobre a Rússia. Ele já admirava muito o povo russo. Ele foi para lá. Ô, Eduardo, Miranda. Posso interromper já interrompendo? Fala. Porque nós temos aqui o comentário do Felipe Lima, né, que deve ser uma peça figura que você conhece, possivelmente está se referindo a mim, né? O Felipe Lima, no chat do vídeo, ele está comentando o seguinte, né? Que agora esses políticos do caralho que salvam a Ucrânia, AVA, né? Depois ele comenta. Aí, Eduardo, tira esse político comédia aí, que acha que as palavras escrotas vai salvar o mundo, né? Exclamação. Né? E depois ele comenta. Todo mundo sabe que a mídia é controlada pelo governo, ninguém é burro para saber. Na verdade, ele escreveu, todo mundo sabe que a mídia é controlada pelo governo. Mas, enfim, isso aí não tem problema faltar o acento. Né? Deu para entender a frase. Depois vem aqui o Tiago Furlaneto. Está parecendo que isso aqui é fake, né? Mas vamos lá. Você acha que o ISIS vai se alastrar? Eu não sei se isso é uma afirmação ou se isso é uma pergunta. Se isso é uma pergunta, eu repasso a pergunta para o único que sabe responder aqui, que é o Eduardo. Né? Então, eu vou passar... O ISIS já está se alastrando, inclusive há informações de que ele já chegou na Ucrânia. Aí a gente não sabe se ele foi por conta própria ou se foi direcionado, provavelmente foi direcionado, aproveitando da área de conflito para tentar provocar a Rússia, né? Já que eles estão apanhando lá na Síria, eles podem tentar provocar a Rússia. Vocês estão vendo aí no vídeo, toda essa fumaça é na região do aeroporto. E aqueles lá na estrada eram milicianos do Donbás. Uma coisa que vocês têm que reparar é que os milicianos eles usam uma faixa branca no braço. Já quando mostrar os ucranianos usam uma faixa amarela. Eu não tenho certeza, mas provavelmente isso aí deve ser para eles se policiarem sobre o uso de snipers, essas coisas, para não ter fogo amigo. Eu acredito que seja isso, para diferenciar um soldado do outro. Pode falar. Querendo interromper, já interrompendo, aliás, o Eduardo Duduzinho pode acabar me banindo, né? Eu queria aqui pedir para o pessoal que estiver assistindo, né, para pegar o link do YouTube e colocar nos grupos do PSTU e do PSOL, né, para que o militante possa acompanhar, né, e entender o que está acontecendo. Né? Aí o pessoal pode enviar perguntas pelo chat ou entrar aqui ao vivo, né, no Hangout, utilizando o link que está na descrição do YouTube, para apresentar suas dúvidas e opiniões em relação a essa live. Né? Uma pergunta, a live está com um tema direcionado ou ele é tema livre? Não, o tema, esse Hangout é do Eduardo, não é Hangout meu, né? O tema é sobre o aeroporto de Donbás. Tá? Só outra coisa que eu queria salientar aqui, né? Que inclusive que eu acho que esse Felipe Lima ele estava se referindo a mim.
Eu sou do PCdoB, tá? Eu defendo o PCdoB, eu gosto do PCdoB, e o Thales é do PCR. Mas, enfim, era só esse pequeno pingo no i que eu tinha que colocar aqui. Pode seguir aí. Eu tenho uma pergunta direcionada à situação atual do Donbass. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu sei que isso já foi citado, mas considerando o contexto atual de guerra na Síria e de uma possível crise militar entre a Arábia Saudita e Irã, a Rússia, eu percebo que ela está aumentando mais as suas atenções em direção ao Oriente Médio. A situação atual do Oriente Médio impactou em relação ao Donbass? E outra, em relação àquela questão do ISIS, da imigração síria, ela está ocorrendo também ali nessa região do Donbass. Como é que esses imigrantes sírios estão sendo recebidos na região do Donbass? E se o ISIS realmente estiver nessa região, qual seria o lado em que ele apoiaria exatamente? Obrigado. Tá. Com certeza apoiaria a Ucrânia, já que o ISIS, grande parte dele é comandado pelos americanos. Já há N informações aí mostrando os americanos dando armas para o ISIS, salvaram ele, vários líderes lá, na hora que o exército iraquiano invadiu uma cidade lá de Ramadi. Eles são mercenários, eles foram formados pela oposição síria, mercenários da oposição síria para derrubar o Assad, e ele só mudou de nome. Então ele com certeza apoiaria, eles já estão apoiando, tem alguns lá apoiando o governo da Ucrânia contra os russos, né? E o governo da Ucrânia já declarou, vários ucranianos já declararam que apoiam o ISIS, já que eles são totalmente anti-russos, então eles apoiam o ISIS de qualquer forma. Aí que vocês estão vendo, ele está tirando com esse canhão na torre de controle do aeroporto, na torre onde estão os militares ucranianos. Eu tenho uma outra indagação para fazer, aliás, não é só uma indagação, também tem que comentar aqui o que o pessoal está falando aqui no chat do YouTube, né? A minha indagação é o seguinte, né? Pelo que eu vi no ano passado, me parece que um grupo do setor direita nazi-fascista que existe na Ucrânia pretende levantar uma comissão de militantes, né? Militantes que eu estou dizendo aqui, entre aspas, né? Guerrilheiros, para ir lá para a Síria, para lutar junto com o ISIS contra a Síria e contra a Rússia. Isso procede ou isso é mito? Houve essa notícia também, mas se eles forem para lá vai ser uma tremenda burrice, porque eles estão morrendo no Donbass. Se eles forem para lá, eles vão morrer muito mais facilmente, porque lá um grande contingente de tropas russas em solo. Ou seja, existe possibilidade. Está conseguindo derrubar avião russo, quanto mais eles. Não vai adiantar nada, entendeu? Um comentário em relação à afirmação de Luiz. A notícia é que eu vi que, na verdade, o sector direita se disponibilizou a apoiar os Estados Unidos na luta contra o ISIS. Foi a notícia que eu vi. Eu não vi nenhuma notícia que dizia que o sector direito ia lutar ao lado do ISIS. O que eu vi é que o sector direito ia lutar ao lado dos Estados Unidos na Síria. Eduardo, qual é o ponto de convergência ideológico e tático em relação ao fundamentalismo islâmico do ISIS e os setores de direita que você tem na Ucrânia? Qual é o ponto de convergência ideológico entre isso e entre aspas, a filosofia religiosa do ISIS, né, e os interesses geoestratégicos multinacionais desses dois conflitos aí? A questão é que
o ISIS está contra a Rússia, porque a Rússia agora é a que está combatendo eles realmente lá, e a questão do setor direita, que é anti-russo também. Então essa é a convergência. Mas na construção ideológica, né, entre esse setor direito e a composição religiosa do fundamentalismo islâmico, qual é o ponto de convergência desses dois? Os dois são radicais demais. É o extremismo. A única diferença é que um é religioso, o outro é ideológico. Saddam Hussein, eu acho que é motivo prático, porque o sector direita e o ISIS... Um momento. Saddam Hussein, com o exército que ele tinha nos anos 80 e 90, né, que aliás era o 5º exército do mundo, ele teria condições de vencer o ISIS nos dias atuais, caso esse exército existisse? Sim ou não? O ISIS, depois de formado, é difícil dizer. Ele ia ficar como o Assad está, tentando lutar contra o ISIS, entendeu? Mas é diferente, porque o que aconteceu foi que o ISIS só surgiu porque o Saddam Hussein foi derrubado. Porque você destrói um país, você acaba com a infraestrutura do país, infraestrutura organizacional, militar. Aí os terroristas Saddam Hussein fazem a festa. Eles têm mais espaço para agir. Saddam Hussein era uma ditadura de direita, ideológica, econômica, sim ou não? Eu não sei se você sabe, Luiz, mas o partido do Saddam Hussein era o Ba'ath, que era um partido supostamente socialista. Inclusive, existe uma série de partidos com a denominação Ba'ath, ou Ba'ath, eu não sei falar árabe, me desculpe aí, que eles se dizem partidos socialistas, certo? Inclusive, o partido que apoia o Assad é um Ba'ath também, certo? Então, eu acho assim que, teoricamente, o Hussein, ele seria um líder de caráter, era um líder de caráter populista, e que foi transformado em um cara que tinha fins também militaristas, mas foi transformado pela mídia norte-americana uma espécie de demônio dos anos 80 e 90, né? Porque enquanto ele estava lutando contra o Irã e o Kuwait, ele era o melhor amigo do mundo, né? Enquanto ele estava lutando contra o Irã. Depois que ele invadiu o Kuwait, virou o inimigo, né? Era a questão do petróleo, né? Ô, Eduardo, posso passar aqui os comentários dos vossos amigos que estão nos acompanhando? Pode. Eu só peço para você ter cuidado, Luiz, para você ler aquelas perguntas que realmente dizem respeito ao vídeo que a gente está vendo, Guerra da Ucrânia. Sabe por quê? Porque se tiver gente aí debochando de você, por causa do teu partido, debochando da gente, é melhor não ler, porque senão isso aí só vai fazer esses comentários babacas se perpetuarem. Entendeu? Bom, eu ia contra-atacar, mas eu vou respeitar, já que o canal é seu, né? Então vamos lá. Tiago Fortunato comenta: eu vi boatos que até 2043 o ISIS vai ter tomado toda a Europa. Eu também. Bom, meu comentário aqui é que eu vi boatos, né, de que o fundamentalismo islâmico ia tomar conta do Brasil daqui a 20 anos, né? Mas enfim. Tiago Fortunato: eu queria me alistar para a resistência da Nova Rússia, mas não tive oportunidades e não falo russo. Eu acho até que seria interessante o Eduardo depois comentar sobre as organizações socialistas que haviam lá e o líder socialista que foi morto lá no Nova Rússia, né? Continuando aqui. Fábio Viana da Silva: essa batalha acontece apenas para dominar um aeroporto ou essa é apenas uma parte fundamental para dominar a cidade de Donetsk? Interrogação. Aí a pergunta tem que repassar para o Eduardo, que é ele que sabe responder isso aqui, né? Quem saberia responder seria o Eduardo, André Ortega, Cristiano Alves, quem mais aqui? O Alejandro Acosta, né? E eu não sei responder. O aeroporto é o seguinte: ele é uma área estratégica
porque os ucranianos, eles ficaram lá, se entrincheiraram lá e começaram a bombardear as áreas civis da cidade. Eles usavam as paredes grossas do aeroporto para se proteger do contra-ataque da milícia Novorossia. E eles começaram a bombardear sem trégua, bombardeava escola, bombardeava áreas civis, entendeu? Então, necessário retomar esse aeroporto para tentar diminuir esse bombardeio que eles estavam fazendo lá daquela população. Agora, em termos de, vamos dizer assim, o aeroporto está completamente destruído. Ele foi necessário ser tomado justamente, somente por isso, para evitar que eles de lá de dentro bombardeassem a cidade. Mas o aeroporto tem que ser reconstruído. Ô Eduardo, o Thales está comentando aqui que você está fixando a tela em mim. O pessoal está vendo a minha cara ao invés de estar vendo o vídeo. Viu? Acho que você tem que corrigir a configuração. Peraí, vamos. Bom, então vamos lá. Tiago de Jesus Souza, boa noite. Gustavo Hurtado, ele está com símbolo aqui, possivelmente deve ser anarquista. Estados Unidos acha que Al-Nura são grupos moderados. Bom, eu não sei se são grupos moderados e nem eu sei o que significa moderado dentro da conjectura que você tem no Oriente Médio. Né? Aí depois vem aqui Aline Lima. Fale sobre a população islâmica ser a maior do mundo. Então, eu vou passar essa pergunta para você, né, porque isso é uma questão que a direita no Brasil, né, ela coloca em xeque em relação à disputa com a base do cristianismo. Né. Então, eu acho que essa pergunta, tanto para a direita ou para a esquerda, né, e tanto para a conjectura nacional e internacional, é uma pergunta interessante que talvez você possa nos responder, Eduardo. Ok, mas primeiro deixa eu tentar colocar aqui, que parece que saiu aqui. Tentar capturar a tela aqui de novo. Esse que é o problema, vamos lá. Bom, enquanto eu estou tentando colocar aqui, eu respondo para ela. Eu acho que é o seguinte, você tem que ter cuidado para não ver a questão do Islã como uma coisa xenofóbica, entendeu? A direita tenta ver dessa forma, colocar cristãos contra muçulmanos, como se fosse... Aí elas não se preocupam em entender realmente as diferenças entre o Islã, o que é terrorismo, quem financia o terrorismo. Uma coisa eu falo para vocês, assim, você pode ler o Alcorão de cabo a rabo, você pode fazer as orações do Alcorão, não vai aparecer uma picape com metralhadora do teu lado para você usar. Eduardo, tem duas formas de... Porque alguém financia, alguém manda essas armas para eles. Ia deixar de ter, se ninguém financiasse, não ia ter terrorismo? Ia ter, mas em escala muito menor. Ô Eduardo, o islamismo é um modelo descentralizado, o qual você não tem no Vaticano, mas você tem lá a Praça de Maomé, onde todo adulto tem que ir lá uma vez, lá, enfim. Você tem a parte, se não me engano, sionista, e a outra que é menos extremista. Quer dizer, você tem dois islamismos. Um que interpreta de forma mais... Deus, é sunita e xiita. É sunita e xiita, né? E qual que é mais extremista que interpreta mais radicalmente o Islã, que faz faz um revisionismo do conteúdo teórico? A gente tem que ter cuidado para não cair num reducionismo, porque assim, a gente tem duas vertentes, e aqui no Ocidente a gente tem a mania de tentar encontrar qual é a mais radical. Por exemplo, nos anos 80 e 70 era um lugar comum classificar os xiitas como os mais radicais, por conta da Revolução Iraniana. E, em termos ideológicos, em teoria, os mais radicais são os sunitas. 99% das organizações terroristas são sunitas. A única grande conhecida
é o Hezbollah. E mesmo assim o Hezbollah tem um caráter mais político do que realmente religioso. A Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, é sunita. O ISIS é sunita. Isso é importante para a gente entender, por exemplo, o que aconteceu na Arábia Saudita, que é um Afeganistão de rico, né? Porque lá você tem uma denominação dos sunitas que é o salafismo, o arabismo, né? Desculpe se eu estiver errando algum nome. E essa denominação são extremamente radicais em termos religiosos. A diferença da Al-Qaeda, para a Al-Qaeda ter rompido com a Arábia Saudita, e Osama Bin Laden havia rompido, é porque eles aceitavam a aliança com os Estados Unidos, o que foi interpretado em termos religiosos e políticos por alguns grupos, como a Al-Qaeda, como uma aliança com o grande Satã ocidental. Então isso é um comentário que eu gostaria de fazer, tá? Passa a palavra. Bom, nós temos aqui 14 pessoas nos assistindo, né? O pessoal tem que aumentar a audiência aí, tem que colocar o link lá no grupo do PSTU e do PSOL, né, para poder acompanhar o que está acontecendo. Né? E aí, continuando aqui. Né? O Leandro Ferreira pergunta, aliás, eu acho que a pergunta dele é interessante, até porque se trata de uma questão... Ih, caiu o Eduardo. O Hangout daqui a pouco vai cair, se o Eduardo não voltar rápido. Né? Mas a pergunta que ele faz aqui é o seguinte. Né? Aqui no Brasil corremos algum risco nas Olimpíadas? Interrogação. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? E quem estaria capacitado para responder ela, né, seria o Eduardo, mas o Eduardo perdeu a conexão. Então, o segundo mais capacitado aqui para responder essa pergunta é o Diego. Caramba, obrigado. Bem, é o seguinte, risco sempre há. Porque é o seguinte, essas organizações, elas atuam de duas formas. Uma é o chamado lobo solitário, né? Um cara lá, um indivíduo que resolve pegar a arma, faz o ataque e depois diz que é vinculado a uma organização, o que não necessariamente é verdade, mas essas organizações... O lobo solitário é tipo aquele motorista maluco que fica dirigindo aí, que é o facão. Não, aquele aí é um lobo solitário. Quer saber que é o típico lobo solitário? Aqueles adolescentes que aparecem vez ou outra nos Estados Unidos fazendo tiroteio. É um cara que sem nenhum motivo, um motivo consistente, eles inventam qualquer motivo, resolve conseguir pegar suas armas e sair por aí atirando em cima das pessoas à torta e à direito, porque acha que o mundo lhes deve alguma coisa. Você citou esse carinha lá, que é o Augusto Lima, tem um comentário a fazer. Esse tipo de cara, ele não é necessariamente um perigo em termos contra-revolucionários. Por quê? Porque eles são caras motivados por questões personalistas e individuais. Eles seriam perigosos se formassem... Tem um outro também, né, que é o... Como é que é o nome dele? É o General Belumori, né? Tem um outro aí também, que é o Éter Borges, o músico, né? Fora outros aí. É porque é o seguinte, esses caras, eles têm uma tendência, esses que aparecem aqui no Brasil, a gente já teve um caso de um lobo solitário que foi em Realengo, certo? Que foi um cara que ele quis se vingar dos alunos de uma escola por conta do bullying que ele sofreu quase 20 anos passado. E a gente teve esse caso aí. E esse cara, ele era religioso, ele admirava Osama Bin Laden, apesar de ser cristão, e resolveu fazer isso. Ele tinha uma cabeça completamente alienada. Então, esse tipo de cara, como por exemplo, a gente teve um exemplo recente falando da questão do Islã, na Noruega, com Anders Breivik, que ele era um cara que era muito identificado com a extrema-direita, e ele tinha feito até um documento de mais de 1000 páginas espalhando pela internet, dizendo que deveria se fazer uma guerra contra o Islã, e ele atacou pessoas do partido lá, de centro-esquerda lá da Noruega, fez um massacre terrível, e a ideia dele era atribuir isso ao islamismo para fazer uma guerra santa. Okay. Esse tipo de maluco, a gente não tem como prever completamente, a gente está ainda desenvolvendo, até no Ocidente não, está se desenvolvendo mecanismos para tentar prever esses caras. Quanto a uma organização, aqui no Brasil a gente sabe que as nossas fronteiras são muito mal vigiadas. Até os Estados Unidos mesmo considera a região da tríplice fronteira, que é a Argentina, Paraguai e Brasil, uma região extremamente perigosa por conta de que até mesmo Osama Bin Laden andou por ali, você tem organizações criminosas, então é uma região complicada. O
pouco que eu pude ver, que é a mass media, que tá, a mídia de massa que está falando, mostra que o Rio de Janeiro está preparado, está bem preparado. Sendo bem honesto, a gente nunca sabe se o nosso sistema de segurança está completamente preparado até que ocorra uma situação crítica. Eu honestamente espero, em nome de todos os brasileiros e das pessoas que vão vir aqui, os civis, que isso não ocorra. Eu não desejo que isso ocorra, não porque eu sou a favor do governo Eduardo Paes, de Dilma. Não, é uma questão mesmo de empatia com o ser humano. Eu acho que a gente não... Eu espero que isso não aconteça. É porque a gente não pode fugir do tema, né, daqui do Hangout. Então, vocês estão vendo a tela aí? Agora? Desculpa porque perguntaram, tá? Eu retomo o tema do Hangout, passo a palavra. Vocês estão vendo a tela aí do vídeo na tela? Tá todo Agora mundo... sim. Agora sim. Beleza, Agora... beleza. E, Eduardo, só um comentário, tá? A pergunta, ela foi inicialmente dirigida a você, só que você tinha saído. Aí você pediu pra que eu respondesse, tá? Se você quiser falar a respeito do assunto, eu passo a palavra pra você, tá? Não, beleza, foi bom você ter respondido. Eu só falei porque senão a pessoa pode entrar por um motivo no Hangout, aí vai ver que a gente mudou de assunto, pode achar estranho, achar ruim, né? Vamos lá. Vou aumentar aqui. Aí vocês ficam falando se tá bom. Bom, eu posso seguir aqui, Eduardo? Pode. Então vamos lá. Para a Arábia Saudita, anarquista Gustavo Hurtado, né, ele comenta. Para a Arábia Saudita, Al-Nusra, grupo moderado, e o Hezbollah, grupo terrorista. Depois ele comenta. Saddam Hussein era aliada dos Estados Unidos. Tiago de Jesus Souza, porque os Estados Unidos caçou ele. Não, mas essa caixa está com... Enfim, olha, tem um outro comentário aqui que é em relação a você, Eduardo. Né? Mas não é um comentário muito bom. Né? Parece que é o usuário fake AkiraBR, né? Você me autoriza a comentar esse comentário aqui, Eduardo? Não, se for comentário de ordem pessoal, assim, de ofensa, você não comenta. Estou falando se você pode comentar eu vou seguir adiante. Sobre a guerra de cunho pessoal, não pode deixar esses caras se proliferar, entendeu? Esse pessoal aí vive de escárnio, vive de zoação. Então, se você ler, ele vai chamar os amiguinhos para ver, vai ficar... Aí o Luiz Carlos O'Reilly, né, ele comenta que o imperialismo já matou mais do que qualquer comunismo. Na verdade, só complementando o comentário dele, na verdade, nós não tivemos no mundo comunismo propriamente dito. O que nós tivemos foram experiências do socialismo dentro da conjectura histórica do século XX. Claro que você vai ter muitas contestações, prós e contra, mas enfim, isso é outro assunto. Tiago Fortunato, muito obrigado, Eduardo, pelo excelente trabalho. Um abraço para todos vocês. Tá? Obrigado, Tiago Fortunato. Amanhã tem mais Hangout lá no meu canal, tá, Tiago? O anarquista Gustavo Hurtado está comentando porque a Arábia Saudita faz tanta merda, e nada acontecer com ela. Eu acho que talvez, apesar de que, enfim, seria interessante você comentar alguma coisa em relação à Arábia Saudita, né, o posicionamento dela em relação ao ISIS, apesar de que o assunto é sobre Donbass, mas, enfim, você fica aí livre para comentar ou não. Né? Luiz Carlos O'Reilly comenta que o nacionalismo demais é pior que qualquer coisa. Discordo. Né? Mas, enfim. O comunismo demais ajuda o governo e o povo que se... Esse aqui não dá, não.
Bom, gente, só explicando. Gente, o assunto. Falar um pouco mais alto. Espera um minuto aí, Luiz. Explicando isso aí. Tá muito alto. Isso aí é a milícia chamada Batalhão Motorola, tá? Que é um dos principais, dos melhores batalhões lá do Donbás. Isso foi dito, inclusive, pela mídia britânica. É um dos melhores batalhões. E tem um sujeito muito carismático, que é o Motorola, que ele é um russo, que ele foi para o Donbás. Ele nasceu na Rússia, mas ele foi para o Donbás para poder ajudar a milícia da Nova Rússia. Pode ver que é o símbolo deles aí. E esse vai estar na descrição, tá? Vocês podem ver, eles não têm um uniforme, eles ainda não tinham uniforme da milícia mesmo, de exército mesmo, porque eles são milícia, eles foram formados por moradores daí. Pode ver, muitos nem têm capacete, nem usam, né, capacete, preferem usar, mas muitos nem têm. Eu já vi vários vídeos aí em que os milicianos estão na trincheira descalços ou de chinelo, e que muitos russos foram para lá não só para entregar ajuda humanitária, mas também para entregar uniformes para eles. Em muitos casos, eles usavam o capacete da Segunda Guerra Mundial, que hoje em dia não serve para parar absolutamente quase nenhum tipo de bala, nem estilhaço de bomba consegue parar um capacete da época da Segunda Guerra, devido ao avanço da tecnologia. Pode continuar, Luiz. A pergunta para ti em relação ao perfil ideológico dos membros brasileiros do Donbás. Eu queria saber quais são o pensamento ideológico dos brasileiros que estão lutando pelo Donbás, pelo menos a sua maioria. E uma pergunta: esse pessoal, porque a guerra da Ucrânia ela não vai durar indefinidamente, e mesmo que dure, é natural que esse pessoal retorne. Há uma perspectiva desse pessoal formar aqui no Brasil uma célula de resistência, até de caráter militar, ao governos neoliberais no Brasil? Você sabe disso? Não, eu não acredito nisso. Respondendo, eu não acredito nisso, até pelo perfil deles. Por exemplo, Luiz Varg, ele é muito contraditório, o pessoal ficar até sacaneando ele nas redes sociais, por ele ter postado algumas coisas assim, mais voltado para a direita. Ele é um cara que ele foi, inclusive, preso em manifestação, que seria considerado manifestação de direita. Ou seja, não tem um perfil. Os brasileiros que foram para lá, alguns são de esquerda, mas tem outros que não têm um perfil ideológico muito formado, mas eles foram lá para ajudar. Inclusive, por exemplo, o Miranda e o MacGyver que foram lá, inclusive eles falaram que foram lá porque viram meus vídeos, viram que tinha gente sofrendo lá, e ele até me perguntou, o Miranda, engraçado, ele me perguntou no chat do Facebook, como é que eu faço para ir para lá? Aí eu falei, você entra no site, na página Frente Brasileira de Solidariedade com a Ucrânia, que é lá que eles estão enviando. Aí depois eu esqueci disso, deixei para lá. Aí depois ele foi para lá. Aí eu nem me lembrava mais. Aí eu entrei no chat, eu pesquisei ele no chat, fui ver. Quando eu fui ver, estava lá, eu dando a resposta para ele. Quer dizer, eu nem me liguei, mas aí ele foi para lá. Só uma indicação. Pode falar. Só um detalhe, no caso do MacGyver, né, que estava desempregado, ele vendeu a própria moto, porque não é a Nova Rússia que arca com a despesa de viagem. Tá? Quem arca é a própria pessoa, ou o próprio voluntário, ou uma determinada comissão, que ajuda a capital para o voluntário poder ir lá. Só que a milícia, né, que sustenta aquele miliciano. Tá? Então, o guerrilheiro, entre aspas, né, ele não arca com nenhuma despesa própria, vivendo lá, lutando pelo Novo Rússia. Tá? Agora, a despesa de viagem, quer dizer, pegar o avião, ir lá para Moscou, de Moscou ir para não sei o que da fronteira, e depois ir lá para Novo Rússia. Isso aí é por conta do guerrilheiro. Tá? Do guerrilheiro. Foi bom você ter falado, viu, Luiz, que eu tô com uma dúvida. Qual é essa coisa toda de fechamento de fronteiras por conta da imigração síria?
como é que tá para ir da Rússia para a Ucrânia? Essa é uma pergunta que só da Rússia para a Ucrânia tá, não vou dizer fácil, mas é assim, a fronteira da Rússia com a Ucrânia não foi fechada. Os ucranianos tentaram fechar, mas a milícia não deixou, porque é por ali que passam as armas para a milícia de Donbás. A Rússia nunca assumiu publicamente, mas ela está ajudando sim com armas. Eu queria salientar que no caso do Rafael, né, ele foi bastante dominado, né, por algumas militantes e organizações partidárias, né, da Quarta Internacional, né, enfim, mas o próprio André Ortega comenta que o Rafael Marques, acho que o nome dele é esse, ele não tem um perfil ideológico muito bem definido. A posição dele de ir para lá foi para defender a Nova Rússia. Agora, muitos dos voluntários que vão, eles tendem a uma perspectiva mais à esquerda contra o imperialismo, né, entre aspas, neo-americano, né, se é que eu posso dizer dessa forma. Eu posso continuar aqui comentando o que o pessoal está dizendo? Só para salientar esse negócio ideológico mesmo. Realmente, a maioria dos brasileiros que foram para lá, eles não têm um perfil ideológico definido. Alguns são de esquerda, declararam que são de esquerda, mas outros não têm um perfil ideológico. O Luiz Wagner, ele segue o Dugin, Alessandro Dugin, a quarta teoria. Não vou ficar explicando aqui o que é, porque eu não sei, também eu não sou um especialista na quarta teoria do Dugin, depois você procura aí ver o que é. Mas, na entrevista que eu fiz com o ucraniano Dmitry Kavro, ele falou que a maioria das pessoas lá do Donbás querem uma república soviética. A maioria de lá querem um governo socialista lá. Isso aí me surpreendeu muito, porque eu imaginava que sim, tinha muito saudosismo com a União Soviética. Empresas foram nacionalizadas, né? Eu não imaginava que eles queriam mesmo, que era a maioria da população. Segundo Dmitry Kavro, que é ucraniano que nasceu lá, falou que atualmente eles querem sim, mas isso aí é muito complicado conseguir, porque tem a questão do Putin. Ao Putin não interessa que se forme um governo socialista ali, já que ele não é socialista, não é comunista, e isso pode ter impacto dentro da Rússia também. Os comunistas de lá querem fazer a mesma coisa, então quer dizer... isso aí deixa eu só avisar. Esse é o Give, também um miliciano muito bem conhecido lá. Eu queria salientar... Ele era segurança de shopping antes de entrar para a guerra aí no Donbás. Eu queria salientar para os espectadores, né, que alguns estão comentando aqui, esse hangout ele é feito por comunistas, mas o assunto não é comunismo, nem falar, comunismo deu errado, deu certo, não sei o quê. Esse hangout não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Seguindo aqui para as perguntas, né, para os comentários aqui. Eu acho que tem uma pergunta aqui do Tiago Fortuneto. Tiago Furlaneto. Um sobrenome estranho, eu acho que isso aqui é um fake. Ele está perguntando o seguinte: estamos na beira de uma terceira guerra mundial? Interrogação. Eu acho que essa pergunta ela é interessante até para o Luiz Cavalcante, para o Eduardo e para o Diego. Então, eu vou responder primeiro. Olha, atualmente eu estou um pouco mais tranquilo, entendeu? Mas quando começou o golpe na Ucrânia, quando começou o governo ucraniano matando um monte de russos lá, eu pensei assim comigo, fiquei até muito assustado, eu pensei, caramba, a terceira guerra mundial começa amanhã. É o pensamento que eu tive na época. Mas depois, com o tempo, houve uma reorganização da correlação de forças, a milícia conseguiu dominar várias partes do território, o governo ucraniano está desmoralizado, o exército está desmoralizado, porque perdeu 2 vezes
quando tentou invadir, e com forças muito maiores. Então, o que acontece? E, além disso, a Rússia atacou a Síria. Quer dizer, talvez o governo americano esteja muito mais preocupado agora com a Rússia na Síria do que com a Rússia na Ucrânia. Eu acredito que a ideia deles terem dado um golpe à Ucrânia foi deixar a ocupada ali para que a Rússia intervisse na Síria. Não adiantou nada. A Rússia interviu diretamente na Ucrânia e... Alô? Acho que a guerra mundial está bem longe, ainda bem, né? Eu vou responder rapidinho. Eu acho que a pergunta dele tem a ver com aquela questão da Coreia do Norte, né? Que saiu na madrugada de ontem para hoje, né? A notícia de que a Coreia do Norte teve êxito num teste com uma bomba de hidrogênio, né? Veja só, tem uma guerra mundial, a gente só sabe quando os historiadores falam que teve, porque essa denominação, ela só surge com o tempo e com os jornalistas e com os historiadores. Então, para afirmar de fato que vai ter uma terceira guerra mundial e quando, é meio complicado. Porque, por exemplo, como o próprio colega agora falou, eu também achava que seria na Ucrânia. Depois passou a ser a Coreia do Norte. Agora a gente está vendo aí, a Arábia Saudita fez uma mega aliança militar com diversos países sunitas, excluindo o Irã. E teve agora essa execução desse sacerdote xiita, e o Irã está bem tenso com a Arábia Saudita, pode ser que estoure uma guerra a qualquer momento. Acredito que os Estados Unidos não estejam muito interessados a priori a ter uma guerra contra a Arábia, com o Irã agora, por conta do teatro de guerra da Síria, mas a ideia eu acho que deve ser bem tentadora para o Pentágono, porque o Irã é um calo dos Estados Unidos desde a campanha do Irã Contras e desde que o Iraque não conseguiu vencer o Irã. Então, para eles, eu acho que seria bem interessante eles dar um empurrãozinho para a Arábia Saudita fazer um primeiro ataque, e se isso acontecesse, Israel apoiaria a Arábia Saudita sem dúvida, certo? E algo ainda mais caótico. Mas isso é um cenário hipotético, né? A gente não sabe ainda. Eu ouvi falar também que muitos sírios que estão indo para a região do Donbass estão começando a entrar no movimento. Não sei se isso é verdade, eu acho que o colega pode explicar melhor. Mas em relação à Terceira Guerra Mundial, eu acho que essa é a minha perspectiva. Eu não acho que vai acontecer agora, porque não é interessante de imediato para o capitalismo que está num processo de recuperação econômica uma guerra em escala mundial que possa destruir os principais mercados consumidores e os produtores de petróleo. Eu acho que eles vão segurar a onda por enquanto, mas se tiver uma guerra mundial vai ser do estilo da primeira, né? Uma guerra entre capitalismos e não uma guerra ideológica entre fascismo, socialismo e capitalismo. Passa a palavra. Bom, eu queria comentar que eu acho que é meio que inevitável se desviar um pouco do assunto e pegar questões e assuntos paralelos ao assunto principal, né? O pessoal envia algumas perguntas, eu acho que a curiosidade deles é até interessante e construtivo, e eu creio que... E caiu o Cavalcante, né? Mas enfim. O RZO... Essa aí são os ucranianos, tá, gente? O RZO ele comenta: Arábia Maldita tem grandes parcelas do inferno que vive o Oriente Médio, né? Aí o Kelsey Espinola Filho pergunta: Eduardo, o exército da Nova Rússia tem chances de ganhar a guerra? Interrogação. Aí é questão difícil. Quer ganhar a guerra? É defender o país? Tomar a Ucrânia inteira de volta? É complicado. Defender o Donbass, ela já mostrou que tem como defender o Donbass, ainda mais agora que está mais armada. Agora, se vai conseguir derrubar o governo Poroshenko, isso aí já é muito mais difícil, porque não depende só dela. Depende da Rússia também. Dificilmente eles conseguem tomar Kiev sem o apoio russo.
E isso aí é uma situação bastante complicada, porque o Putin não interessa para ele intervir na Ucrânia, porque isso aí seria uma intervenção bastante desastrosa. A Rússia ia conseguir dominar a Ucrânia facilmente. O poderio bélico da Rússia é muito maior. Mas e depois? E depois, o que fazer? Como é que você ia controlar um país falido, que é a Ucrânia, população hostil? Isso aí é um dos motivos que o Putin não quis intervir diretamente na Ucrânia. Mas para o pessoal que está lá, isso aí é terrível. Porque, por exemplo, tem o exército ucraniano está em algumas regiões do Donbás, dominando do Donbás. Imagine um miliciano que luta pela milícia da Nova Rússia, mas a família dele está nessa cidade ocupada. A única maneira dele recuperar a família dele, rever a família dele, é se a guerra continuar e ele poder retomar essa cidade. Se ficar no acordo de Minsk, ele não pode dar um passo. Então, quer dizer, ele não vai ver a família dele. Quer dizer, é uma situação bem dramática para o pessoal que está lá. Porque o sentimento deles é que eles querem retomar o controle do país, entendeu? E julgar os criminosos. Mas a realidade é bem difícil isso acontecer. Bom, o anarquista Gustavo Hurtado, né, ele comenta: a Ucrânia que enfrenta a Rússia com equipamentos russos. Depois o RZO 767, que eu acho que isso não é um avião, né, ele está dizendo o seguinte: a Rússia tende a invadir a Ucrânia com exército pesado e defender as proximidades de sua fronteira. A Rússia não é comunista. Do ponto de vista estratégico, militar e territorial, eu concordo com o Raso. No entanto, no sentido geopolítico internacional, né, a Rússia não poderia intervir diretamente nesse caso, mas agir de maneira indireta em relação a isso, até porque a Ucrânia, né, inclusive a Crimeia, que atualmente hoje é da Rússia, seria, entre aspas, um porta-aviões fixos do imperialismo e dos interesses geopolíticos do neoliberalismo norte-americano, né? Mas, continuando aqui, o anarquista, que, aliás, eu vou ficar sempre repetindo aqui, anarquista Gustavo Hurtado. Será possível a Ucrânia vai entrar em guerra, perdão, será possível a Ucrânia vai entrar na OTAN? É a pergunta que ele faz aqui, eu creio que é para você, Marco. Eles querem entrar na OTAN. A questão é se a OTAN vai querer aceitar, vai querer bancar isso daí, se vai querer, porque a Rússia não quer deixar isso de jeito nenhum. Isso aí é como se fosse a linha vermelha. Agora, a OTAN indiretamente já entrou na Ucrânia, com certeza. Encontrados vários mercenários americanos, poloneses, lá na Ucrânia, lutando junto com os soldados ucranianos. Isso é ucraniano, tá, gente? Tá com... Acho que tem aeroporto de Donetsk no braço dele. Posso seguir aqui? Posso seguir, Eduardo? Pode. Jader Júnior, né, que parece que também é um perfil fake, ele está fazendo a seguinte pergunta: talvez vocês possam informar, para ir lutar no Donbass, eu preciso falar russo fluentemente? Interrogação. Pois há muito tempo penso em me voluntariar e comecei os estudos de russo há pouquíssimo tempo. Não é necessário aprender russo, mas quando chegar lá você vai ser obrigado a aprender. De preferência você teria que saber inglês, já ia ajudar, mas não é necessário aprender russo. Mas aí você tem que entrar na página Frente de Solidariedade com a Ucrânia, que é o único contato que eu tenho, que eu sei que estão recrutando para lá, entendeu? Foi através dessa página que o Luz Varg foi para lá, que o Miranda foi para lá. Até onde eu sei, a fonte confiável é essa página. Frente Brasileira de Solidariedade com a Ucrânia.
Então você pede informações lá para saber se ainda estão recrutando. Bom, eu só queria comentar aqui o seguinte. Bom, você tem aquela velha máxima, né? De tipo assim, ajude um comunista a ir para Cuba. Né? Inclusive, nós utilizamos essa máxima quando o André Ortega fez um hangout no meu canal em relação à Ucrânia, para que ele pudesse obter doações para poder conseguir viajar para a Ucrânia. Ele ajude um comunista a ir para a Ucrânia. Né? E aí o direitista poderia ajudar, né, na intenção de que ele vai e não volte, entre aspas. Não que eu estou sendo favorável a que ele vai e não volte. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que o direitista, né, pode contribuir para ajudar um comunista a ir para, entre aspas, um país comunista. Né? Mas, continuando aqui. Eu acho que tem um comentário interessante, que é do RZO767. Putin inteligentemente jogou a batata quente da Ucrânia para o Ocidente. Talvez esteja aí a falta de interesse russo em tomar o país. Bom, esse é um comentário que ele fez, né? O RZO767 comenta: a Rússia tem experiências em guerras globais, não posso dizer o mesmo da OTAN. A OTAN precisa mostrar que é forte e não forte apenas no papel e na propaganda. Até o momento, os comentários se encerram aí, né? Eu faço um comentário, né, divulgando o link do YouTube para que seus amigos da esquerda possam assistir, né? E principalmente coloco o link dos grupos do PSTU e do PSOL. Esse rapaz tem razão, porque a OTAN, ela, se comparado com o exército russo, a OTAN é um poder muito fraco, só tem na propaganda mesmo. Porque a OTAN é um exército formado por vários países diferentes, além de ser bem menor do que a força russa. A Rússia tem um comando centralizado. E a OTAN perdeu guerra para o Afeganistão, lá para o Talibã. Então, a OTAN não tem uma força a ponto de poder enfrentar a Rússia diretamente. O problema é que se houver uma guerra entre a OTAN e a Rússia, o confronto pode levar a uma guerra nuclear. O medo é esse, né? Você sabe como a guerra começa, mas não sabe como ela termina. Luiz Carlos Aurélio, né, comenta: a OTAN não precisa mostrar nada. A OTAN é forte. Nenhum país inteligente vai entrar em uma guerra contra o mundo todo. A OTAN, no caso, é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Aí o mundo todo está entre parênteses. O mundo todo, né, alguns países como se fosse todo. Né? Seria idiotice da Rússia entrar em guerra contra a OTAN. Poderia até ganhar, mas custaria muito caro. Aliás, né, enfim, eu não vou comentar, mas o Gustavo Tado está dizendo: será que os Estados Unidos podem mandar armas nucleares para a Ucrânia? Interrogação. Eduardo. Pergunta de novo, que eu não ouvi direito. Ele está perguntando se os Estados Unidos podem mandar arma nuclear para a Ucrânia. Arma nuclear? Não tenho certeza. Não tenho certeza, porque eu não sei até que ponto o Obama confia no governo ucraniano, entendeu? E eu não sei até que ponto o Obama ainda pensa em esquentar as coisas para a Rússia, ou se ele vai... como se diz, desistir, né, de fazer continuar provocando a Rússia. Talvez ele esteja querendo já
esperando a aposentadoria dele. Aí depende do próximo presidente. Como o próximo presidente vai ter boas ou mais relações com a Rússia, se vão querer continuar essa aventura na Ucrânia ou não. Ou seja, depende de vários fatores. Então, acho que eles nem assinar acordo com a OTAN, eles tiveram que mandar armamento nuclear, eu acho muito difícil. O problema que pode ter lá é a questão de acidente nuclear, isso aí sim, porque a OTAN está falida e uma indústria nuclear, ela precisa de manutenção. Se você parar de ter eletricidade, eu já li sobre isso, se parar de ter eletricidade numa usina nuclear, ela pode entrar em colapso, pode ocorrer um desastre nuclear. Ou seja, outro, né? Porque na Ucrânia já aconteceu isso, na região de Chernobyl, interditada até hoje devido à contaminação. Deixa eu explicar, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de aprofundamento em relação a isso. A fissão nuclear do reator, né, ela não pode ser paralisada de forma instantânea, assim como acontece em uma usina termoelétrica de carvão ou uma usina termoelétrica de petróleo. Tá? A reação nuclear, ela leva tempo até você conseguir resfriar o reator e reduzir as reações nucleares que você tem dentro do reator. Então, não é uma coisa para acontecer do tipo liga e desliga interruptor. Tá? Então, se você tiver um problema elétrico, um problema de terremoto, ou um problema semelhante a isso, uma bomba que cair lá, né, a reação ela não vai parar de uma hora para outra. Tá? Isso não acontece, não tem como fazer paralisação de uma hora para outra. E daqui a pouco vou ter que sair, né? Mas inclusive eu queria convidar o pessoal para o Hangout de amanhã no meu canal, né? Que a gente vai tratar de um assunto muito importante que é em relação à tarifa zero, né? A defesa da estatização do sistema de transporte e outros assuntos correlacionados à questão da política nacional, né? O RZO 767 comenta que a OTAN é terceirizada, tem uma experiência em invadir terra arrasada, mas até hoje nunca entrou numa guerra de verdade. E Luiz O'Reilly comenta exatamente o ponto. Né? Deixa eu ver mais aqui. O golpe na Ucrânia foi recente, né? Seria uma burrice americana enviar armas nucleares assim. Mas no caso da Ucrânia, entrar para a OTAN, então seria muito mais fácil de enviar armas nucleares para cercar os russos. Ponto. O RZO 767 comenta que a Rússia sozinha na Síria está aos poucos desmoralizando os Estados Unidos e a União Europeia. Hoje está mais claro que os Estados Unidos estão por trás da criação do ISIS. Só um pequeno ponto em relação a isso aí. Tá? Em relação a essa questão midiática, ou do que está claro ou obscuro, né, a gente tem que lembrar que existem algumas revistas, né, e alguns conteúdos midiáticos nacionais que não refletem a realidade da guerra, seja da Ucrânia ou da própria Síria. Tá? Isso é um pequeno detalhe a ser colocado aí, né, porque de repente você vai ler na revista Veja alguma coisa, alguma, entre aspas, verdade, que não é bem aquela verdade do que está acontecendo lá. Aí vem o Luiz Carlos O'Reilly comenta, já passou armas nucleares da OTAN nas fronteiras russas, a interrogação seria horrível para os russos. E aí o JB Felipe comenta grande contribuição informativa do Eduardo. Enfim, nós tivemos aqui um comentário construtivo, né? Comentário favorável, positivo, que é do Felipe, né? Muito interessante, Felipe, que você tenha gostado do Hangout, né? E eu vou ter que me ausentar do Hangout, e aí vou passar a palavra aqui para os demais camaradas que estão aqui no Hangout, né? Que é o VM, o Thales, o Cavalcante e principalmente o Diego Costa, né? Aí eu vou sair. Uma boa noite, pessoal. Até amanhã no Hangout de quinta-feira para a gente fazer um debate sobre a questão da tarifa zero. Valeu.